Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo. O sobrenome Iscariotes sugere que ele era natural de Querió, uma cidade na Judéia, diferenciando dos outros discípulos, que eram principalmente da Galileia. Judas ocupava uma posição de confiança, sendo responsável pela bolsa de dinheiro do grupo, o que indica que Jesus e os outros discípulos conflitavam. Há questionamento sobre por que Judas Iscariotes, em particular, foi uma pessoa que traiu Jesus, enquanto outros discípulos também tiveram oportunidades durante o ministério de Jesus. Judas testemunhou milagres incríveis, aprendeu os ensinamentos diretos de Jesus e participou de eventos importantes, como a multiplicação dos pães e dos peixes e a ressurreição de Lázaro. Apesar dessa proximidade e das oportunidades de transformação, Judas escolheu seguir um caminho contrário aos ensinamentos de Deus. Alguns argumentam que Judas foi criado para esse fim específico, enquanto outros defendem que ele foi apenas uma vítima envolvida no plano de Deus para a salvação. No entanto, isso não é verdade. A ideia de que Judas foi criado por Deus especificamente para traçar Jesus não é bíblico e distorce o caráter de Deus. Judas não foi o único discípulo, e a traição poderia ter vindo de qualquer outro que fosse igualmente vulnerável às tentativas e influências do mal. Contudo, foi Judas quem escolheu ceder essas tentações, tornando-se, assim, o traidor. Ao estudar cuidadosamente a Bíblia, percebe-se que a traição de Judas Iscariotes não foi um evento isolado. Embora o foco geralmente esteja na etapa final, os pequenos detalhes são muitas vezes ignorados. Ao examinar esses detalhes, fica claro que Judas não era tão inocente quanto parecia, nem foi uma vítima. Ele estava plenamente consciente das escolhas que fez, conforme anunciado em diversas passagens, demonstrando um caráter ambíguo e contraditório, revelando um conflito interno entre a lealdade ao mestre e suas ambições. Um ato que não apenas selou seu destino, mas também alterou o curso da história cristã. A profecia de que um discípulo trairia Jesus era aberta, o que significa que poderia ter sido cumprido de diferentes maneiras. Satanás, descrito como um leão que ruge à procura de alguém para devorar, não tinha uma pessoa específica em mente, mas estava à espera de qualquer um que pudesse ser suscetível à tentativa. A vulnerabilidade humana à ambição, ao medo e à dúvida torna qualquer um passível de desvio dessa forma. A escolha de Judas não foi apenas um ato isolado, mas também um reflexo das lutas internas que todos enfrentamos, destacando a batalha constante entre o bem e o mal e a importância da vigilância espiritual. Isso nos leva a questionar até que ponto as influências externas e internas possam moldar nossas decisões e o que significa realmente ser fiel a uma crença. Judas Iscariotes permitiu voluntariamente ser essa pessoa. Se você observar atentamente, veja que havia 3 razões principais pelas quais Satanás usou Judas. A primeira razão é óbvia. Judas nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador durante todo o ministério de Jesus. Em nenhuma ocasião Judas se referiu a Jesus como Senhor. Sempre que mencionava Jesus, ele o chamava de mestre ou rabi, o que significa que, para Judas, Jesus era apenas um professor e nada mais. Por exemplo, em Mateus capítulo 26 versículo 25, Judas diz, serei eu, rabi. E em Mateus capítulo 26 versículo 49, a Bíblia relata que Judas se mudou de Jesus e disse, salve, mestre, e o beijou. Em Marcos capítulo 14 versículo 45, a Bíblia diz que Judas, ao encontrar-se com Jesus, disse, rabi, rabi, e o beijou. Agora, compare Judas com Pedro e os outros discípulos, e você verá uma diferença clara. Por exemplo, em João capítulo 20 versículo 28, Tomé respondeu a Jesus dizendo, Senhor meu e Deus meu. Em Lucas capítulo 5 versículo 8, após Jesus ter chamado Pedro para segui-lo, a Bíblia diz que Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Em João capítulo 6 versículo 68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Note que Pedro e os outros discípulos sempre se referiram a Jesus como Senhor, nunca apenas como mestre ou rabi.
Eles acreditaram nele e o viam como seu Senhor e Salvador. Judas, por outro lado, via Jesus apenas como um professor ou rabi, e nada mais. Isso significa que ele não aprendeu a consideração de Jesus como o Filho de Deus, era um discípulo apenas no nome, mas não de coração. Como Judas nunca acreditou que Jesus poderia salvá-lo, foi mais fácil para ele trair. A segunda razão pela qual Judas traiu Jesus é que ele tinha um coração endurecido, o que significa que não havia nada que alguém pudesse fazer para salvá-lo. Isso explica por que Jesus nunca orou por Judas. Judas não foi o único que Satanás tentou. Pedro também foi atacado em vários benefícios, mas Jesus orou por Pedro, nunca por Judas, porque Pedro era sincero em seu arrependimento e busca por redenção. Jesus falou com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Aqui, Satanás queria destruir Pedro, assim como fez com Judas. A diferença é que Pedro tinha um amor genuíno por Jesus, o que explica por que foi restaurado. O coração de Judas, por outro lado, era muito suportável. Ele ficou irritado quando Jesus foi ungido por Maria. Na verdade, Jesus várias vezes alertou Judas, direta e indiretamente, sobre a traição, mas Judas nunca se voltou para esses avisos com o coração arrependido. Em Mateus capítulo 26 versículos 6 e 10, Jesus disse a Judas para não incomodar Maria por ungir seus pés. Após isso, a Bíblia relata que Judas foi até os principais sacerdotes para tramar a entrega de Jesus. Mesmo assim, Judas não pediu ajuda, demonstrando o caráter de alguém cujo coração era duro. Mesmo depois de perceber que havia traído Jesus, Judas não pediu perdão a ele. Em vez disso, foi até os principais sacerdotes e devolveu o dinheiro, mas não encontrou perdão, porque em sua mente, o remorso não se traduziu em sinceridade. Judas buscou perdão com os principais sacerdotes e anciãos, mas eles não tinham poder para conceder perdão. Eles foram os que contrataram Judas para trair Jesus, mas somente Jesus poderia perdoá-lo. Em Mateus capítulo 27 versículo 13 e 5, está escrito que Judas, ao ver que Jesus foi condenado, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei ao entregar sangue inocente. Eles responderam: o que isso nos importa? Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas no templo, saiu e se enforcou. Judas não alcançou Jesus, o único que poderia perdoá-lo e salvá-lo. Ele buscou perdão na fonte errada e se arrependeu, mas de maneira incompleta. Judas não se arrependeu verdadeiramente pelo pecado em si, mas pelas consequências que sofreu. Ele sentiu remorso, mas não voltou a Jesus para confessar seu pecado. Judas foi até os principais sacerdotes e anciãos, mas não confessou seu pecado a Deus. A terceira e última razão pela qual Judas traiu Jesus foi sua ganância interior. Desde o início, Judas tinha a intenção de rastrear Jesus para obter dinheiro. Sua ganância e amor pelo dinheiro abriram um portal para Satanás controlar sua mente. A Bíblia nos diz que Judas era ladrão e que ele costumava roubar dinheiro da bolsa do grupo. Satanás apenas aproveitou as fraquezas que já existiam. Ninguém sabe ao certo o que Judas pretendia fazer com o dinheiro que ganhou, mas sabemos que ele era um ladrão, como a Bíblia relata. Na verdade, Jesus sempre soube que Judas era ladrão, mas ainda assim lhe deu a oportunidade de mudar. No entanto, Judas decidiu se manter seu caminho de traição e deslealdade, priorizando suas ambições pessoais em vez de seguir o verdadeiro chamado de Jesus. No livro de João 12, versículos 3 a 6, lemos que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos, vivia. Maria levou cerca de 1 litro de nardo puro, um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, secando-os com seus cabelos. A casa se encheu com as fragrâncias do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, contestou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valia 1 ano de salário. Judas não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, como guardião da bolsa,
ele costumava tirar o que nela era colocado. Judas não ficou satisfeito ao ver Maria usar um perfume tão valioso dessa forma. Jesus, no entanto, apreciou o amor e a devoção que Maria declarou, explicando que ela estava ungindo para sua sepultura. Judas não se importava com a morte iminente de Jesus, nem com os pobres, ele se importava apenas consigo mesmo e com o dinheiro. Judas era um hipócrita e um mentiroso, fingindo estar preocupado com os pobres, quando na verdade estava preocupado com seu próprio benefício. A história de Judas Iscariotes é triste e chocante. A tragédia de Judas serve como um aviso sobre os perigos da ganância, da discrição e de um coração endurecido. Apesar de estar tão próximo de Jesus e de conhecer a verdade sobre a identidade de Cristo, Judas sucumbiu às suas próprias fraquezas e tentativas. Sua história enfatiza a importância de um coração sincero e arrependido.